Bom dia, é um grande prazer darmos início ao lançamento da série de manuais da coleção Fortalecimento da Audiência de Custódia no Brasil. É uma parceria desenvolvida entre o Conselho Nacional de Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC. Fruto dessa parceria, iniciou-se um projeto de qualificação e de aperfeiçoamento dos fluxos, rotinas e procedimentos da audiência de custódia, por meio, sobretudo, da alocação de 27 consultores estaduais em audiências de custódia em todas as 27 capitais das unidades federativas do Brasil, que estão trabalhando desde julho do ano passado, 2019, e que no marco desse projeto desenvolvido e executado pelo NODC, foram desenvolvidos parâmetros visando o aperfeiçoamento e a qualificação da audiência de custódia para uma melhor consecução dos seus objetivos. E dentre os diferentes manuais apresentados, hoje damos início ao lançamento de 2 manuais que visam a qualificação e ao estabelecimento de diretrizes gerais para o processo de tomada de decisão dos magistrados e magistradas que atuam na audiência de custódia. Na sequência, esse processo de lançamento de manuais, ele se seguirá de mais 3 webinários, na sequência, conforme estabelecido no cronograma geral de lançamentos da coleção Fortalecimento da Audiência de Custódia, continuando no dia de amanhã, com o lançamento do manual sobre algemas e outros instrumentos de contenção em ambientes forenses. Na semana seguinte, no dia 26, na terça-feira, com o manual de proteção social na audiência de custódia, com parâmetros para o serviço de atendimento à pessoa custodiada, e no dia 10 de novembro, com o manual de prevenção e combate à tortura na audiência de custódia, também encerrando, então, o lançamento dos manuais produzidos no marco dessa parceria. Sem mais delongas, gostaria de apresentar brevemente os participantes da mesa de hoje, nosso painel de apresentação do lançamento dessa coleção, mas também do manual em específico. Inicio com o Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que é o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF. Este é um órgão que foi instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e vem atuando no planejamento e difusão de políticas judiciárias para a superação de problemas históricos do sistema prisional e socioeducativo no país. Também supervisiona, a partir do CNJ, as ações do programa Fazendo Justiça, da gestão do ministro Luiz Fux. Como representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, contamos com a presença da senhora Moema Freire, que é doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, especialista em Desenvolvimento Humano pela PUC de Minas Gerais, com pesquisas e publicações realizadas na área de prevenção à violência, acesso à justiça e avaliação de políticas públicas. Atua profissionalmente há 18 anos no Sistema Nações Unidas, liderando projetos e iniciativas de cooperação técnica internacional e atualmente coordena a Unidade de Governança e Justiça do PNUD, sendo responsável pelo portfólio de ações do organismo nos temas de justiça, segurança pública, direitos humanos, gestão pública e transparência. Como representante do NODC, contamos com a ilustre presença da senhora Helena Abate, que é diretora do Escritório de Ligação e Parceria do NODC no Brasil desde janeiro de 2020. Antes desta data, ocupou o cargo de assessora sênior de aplicação da lei no Escritório Regional do NODC no Senegal e o cargo de coordenadora do programa ERCOP, que visa a fortalecer as capacidades dos aeroportos internacionais para a detecção e interceptação de drogas, bens ilícitos e passageiros de alto risco. Possui mais de 21 anos de experiência profissional internacional na África Ocidental, Central e Oriental, no Oriente Médio, na Europa Ocidental e Oriental, na Ásia, além de 4 anos de experiência profissional na América Latina. Helena é mestre em Ciência Política pela Universidade Internacional Livre de Estudos Sociais Guido Carli, em Roma, na Itália.
E, por fim, apresento também a consultora especializada que produziu os manuais apresentados no dia de hoje, a professora doutora Maíra Rocha Machado, que é pós-doutora pela Cátedra Canadense de Pesquisa em Tradições Jurídicas e Racionalidade Penal da Universidade de Ottawa, no Canadá, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito também pela Universidade de São Paulo, sendo atualmente professora associada da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Direito SP, e já foi também pesquisadora visitante da Universidade de Barcelona, e desde 2004 é professora em tempo integral, com dedicação exclusiva na Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência na atividade de docência e pesquisa em direito, atuando principalmente nos temas de direito penal, criminologia, internacionalização do direito, cooperação internacional e criminalidade econômica. Atuou como consultora especializada junto ao Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o UNODC, no âmbito desta parceria já mencionada, que foi firmada com o Conselho Nacional de Justiça e o PNUD, para a construção de parâmetros voltados à qualificação do processo decisório da magistratura brasileira no contexto da audiência de custódia. É, portanto, autora tanto do Manual sobre Tomada de Decisão Judicial na Audiência de Custódia, com parâmetros gerais, como um manual envolvendo parâmetros para crimes e perfis específicos. É uma grande honra contar com esse painel de altíssimo nível e, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Lanfredi para suas palavras iniciais. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de recebê-los neste encontro virtual, a todos calorosamente, e dizer que é uma satisfação imensa do Conselho Nacional de Justiça estar iniciando na data de hoje, né, o lançamento do Manual de Parametrização de Decisão, este importante passo para a qualificação da magistratura brasileira, ao qual se seguirão outros manuais que estão sendo elaborados, estão sendo executados no âmbito do programa Fazendo Justiça, que é a resposta que o Conselho Nacional de Justiça vem oferecendo para enfrentar, né, as adversidades do Estado inconstitucional de coisas reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, visando o fortalecimento do sistema prisional brasileiro e do sistema socioeducativo. Eu gostaria de cumprimentar a todos e vou fazê-lo aqui em nome de duas pessoas muito significativas, a senhora Helena Abate, que é a representante residente do NOABC no Brasil, e a senhora Moema Freire, que é a representante do Programa das Nações Unidas, responsável pela Unidade de Justiça e Paz do PNUD no Brasil, né? Também gostaria de destacar aqui a presença da professora Maíra Rocha Machado, e desempenhou um papel importantíssimo na elaboração deste específico manual, que chega ao conhecimento de toda a magistratura nessa data, e os senhores vão perceber o porquê, a razão da importância deste manual, que, na verdade, satisfaz aí o preenchimento de uma lacuna desde o momento em que começamos a trabalhar as audiências de custódia, né, permitindo, portanto, uma melhor qualificação dos juízes no momento em que devem atuar diante desse instituto, né? A qualificação, a preocupação com a qualificação dos juízes em atuação na audiência de custódia é uma das referências desta gestão atual do Conselho Nacional de Justiça, do ministro Luiz Fux, de modo que o Conselho Nacional de Justiça celebra na data de hoje a publicação desse manual, como eu disse, ao que se seguirão outros 4, né, que vão permitir, portanto, um tratamento melhor sistematizado e melhor estruturado das audiências de custódia na perspectiva da atuação do Poder Judiciário
em seu bojo. E não podemos esconder a importância e o papel fundamental que os juízes têm no desempenho dessa função, né? Principalmente diante da cultura de violência que ainda domina a nossa sociedade e pressupõe o firme posicionamento da magistratura contra práticas ilegais. Aliás, foi com esse pano de fundo, e tendo por finalidade a uniformização, a orientação e buscando assegurar a efetividade do Instituto da Audiência de Custódia, já então estabelecido e reconhecido pelo STF como medida estruturante, positiva e idônea para fazer frente ao estado de coisas inconstitucional, é que veio a resolução CNJ 213, ao final do ano de 2015, né? Documento esse que, ao ser concebido, partiu de algumas premissas, e a principal delas foi considerar a audiência de custódia um direito subjetivo da pessoa privada de liberdade. A audiência de custódia ela transformou-se, assim, num instrumento de intervenção estratégica, já que passa a qualificar melhor toda a decisão judicial que diz respeito à prisão ou não de uma pessoa submetida ao sistema de justiça criminal. Mas não é só por isso, né? Através da custódia, nós, enquanto Poder Judiciário, também assumimos a importante missão de conferir se o ato de prisão foi realizado de uma maneira adequada. A Resolução 213, nesse particular, conta com um anexo destinado a orientar juízes e demais atores que intervêm em audiência de custódia sobre a forma como deve se implementar o controle dos excessos que, porventura, decorram do ato de prisão e que possam render ensejo à caracterização de atos de tortura ou maus tratos, alinhando-se às recomendações mais atuais e apropriadas que advêm do Protocolo de Istambul a respeito do tema. E é por essa razão que se defende que a Resolução 213 do CNJ, ela apresenta-se como um documento completo, cujo sentido é orientar juízes e tribunais a bem cumprirem o papel que se espera do Poder Judiciário, né, reservado que foi a Constituição nesse contexto de prisão e limitação dos direitos. E é justamente nesse momento que o Conselho Nacional de Justiça, com a apresentação desses manuais, sobretudo com o trabalho para a sua elaboração, né, vem justamente a preencher uma lacuna até então existente, no sentido de melhor trabalhar os protocolos, né, ou a forma de atuação dos juízes na custódia. Já que o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional apenas pode ser enfrentado a partir de medidas planejadas, abrangentes e integradas, o Conselho Nacional de Justiça ele busca, com essa ação, um balizamento melhor, né, e uma melhor configuração para a atuação dos juízes nesse instituto, né? As audiências de custódia, elas, portanto, ganham esse protagonismo e este manual, é importante que se diga, ele vem respaldado por normas e a jurisprudência nacional e internacional sobre o tema, pressupondo as experiências cotidianas da magistratura e dos tribunais, na medida em que trata-se, né, de um documento que foi forjado a partir das experiências, da casuística, né, local de audiência de custódia, que foi apurada, que foi depurada pelo trabalho dos consultores técnicos em audiências de custódia, que foram distribuídos por todo o país e recolheram vasto material que permitiu, portanto, à professora Maíra chegar a uma composição, né, de documento, né, que pudesse refletir, né, um parâmetro ou um estándar mínimo, né, de atuação, né, a servir de orientação para a magistratura diante da necessidade de intervir e ocupar um papel importante, né, ao realizar as audiências de custódia. Portanto, nós gostaríamos de celebrar o dia de hoje realmente como um dia muito significativo, né, pelo que representam esses manuais para o sistema de justiça brasileiro,
notadamente para a magistratura colocar-se melhor e adequadamente mais precisa no aspecto da sua intervenção em audiências de custódia. Eu tenho a certeza que todos os senhores ficarão muito satisfeitos com este encontro, mas também com os que se seguirão, e justamente que comprovam a preocupação do Conselho Nacional de Justiça com a qualificação de toda a magistratura nacional. Muito obrigado e um ótimo encontro a todos. Seguimos, Rafael? Bom, seguimos aqui então, e eu gostaria de passar a palavra agora à senhora Helena Abate, que falará, né, e apresentará suas considerações iniciais pelo UNODC a respeito deste webinar e deste lançamento. Prezadas senhoras, bom dia. Como diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime, ONU-DC, no Brasil, para mim é uma honra poder estar presente aqui neste evento para o lançamento dos manuais sobre tomada de decisão judicial na audiência de custódia no âmbito do programa Fazendo Justiça. Saúdo a presença do senhor Luiz Lanfredi, da colega Moena Freire, coordenadora da Unidade de Paz e Governança do PNUD, de Maria Machado, que atuou como consultora especializada na elaboração dos manuais, e do coordenador do Eixo 1 do programa Fazendo Justiça, grande parceiro do NUDC, Rafael Barreto. Estendo ainda minhas saudações a todos os magistrados e parceiros que acompanham este evento. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Conselho Nacional de Justiça pela parceria no campo da prisão provisória e das audiências de custódia. Sentimos honrados em fazer parte desta parceria, juntamente com o PNUD, no âmbito do papel do NUDC como guardião das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiros, as regras de Mandela e as regras de Bangkok, e dos princípios e diretrizes das Nações Unidas sobre acesso à assistência jurídica em sistema de justiça criminal. Entrando agora numa nova fase com a chegada do ministro Fux, estamos certos de que conseguiremos ampliar ainda mais as conquistas alcançadas como justiça presente. No âmbito do programa, a participação do NUDC busca contribuir para a redução do número de prisões provisórias e o descongestionamento dos sistemas prisionais. O NUDC conta com a presença de assessores especializados em todas as 27 unidades da Federação para dar apoio técnico nas audiências de custódia com base em diretrizes internacionais e boas práticas, e também facilitar o acesso do custodiado à rede local de proteção social, assim como auxiliar no desenvolvimento de ações relativas às políticas de alternativas penais e monitoramento eletrônico. Entre os produtos do programa, destaco a elaboração de diretrizes nacionais sobre diferentes aspectos da audiência de custódia, que estará disponível nos 5 manuais que serão lançados a partir de hoje. É preciso reconhecer que o conjunto de manuais representa o resultado do esforço e colaboração de diferentes pessoas e entidades, e não teria sido possível sem o apoio institucional dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais e das contribuições dos magistrados e magistradas, defensores, consultores e consultoras estaduais, representantes da equipe que já atuam no serviço de atendimento às pessoas custodiadas e das consultorias especializadas contratadas.
O foco de hoje são os primeiros manuais, os manuais sobre a tomada de decisão judicial na audiência de custódia, os parâmetros gerais e parâmetros para crimes e perfis específicos do programa Fazendo Justiça. É importante destacar que recomendamos que a leitura do conjunto de manuais seja feita de forma conjugada. Isto permitirá que a proposta de parametrização jurídica do processo decisório na audiência de custódia, bem como a de fortalecimento da atuação intersetorial, seja compreendida de forma abrangente e coordenada. O lançamento desses manuais representa uma contribuição concreta do NUDC para a redução do número de prisões provisórias e do descongestionamento dos sistemas prisionais. Portanto, quero agradecer ao Dr. Lanfredi e à sua equipe pela valiosa parceria construída ao longo da implementação do programa. Com todo este aprendizado e conhecimento acumulado, o NUDC está pronto para trabalhar uma nova gestão do CNJ. Entraremos em um novo ciclo do projeto a partir de agora, que vai envolver um grande esforço no processo de disseminação, formação e incorporação das diretrizes apresentadas no manuais aos 27 tribunais de justiça da Unidade Federativa. Esta nova etapa envolve também a realização de uma série de eventos internacionais nos fóruns do NUDC, como o Congresso do Crime de Kyoto, que está sendo organizado pelo NUDC e ocorrerá em março de 2021, e a Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, que será realizada em Viena, na sede do NUDC. Esses eventos representam oportunidade importante para a divulgação dos resultados alcançados e as boas práticas implementadas no Brasil. A sede do NUDC considera esta parceria com o Judiciário brasileiro única e exemplar e está empenhada em mostrar os resultados em nível global e consolidar ainda mais a parceria nas diferentes áreas do mandato do NUDC. A justiça figura de forma relevante na Agenda 2030 e promove a igualdade de acesso à justiça para todos, com o objetivo global da agenda, não deixar ninguém para trás. Não só é essencial na proteção de direitos humanos fundamentais dos suspeitos, dos acusados, dos prisioneiros, mas também uma das principais medidas para responder ao problema do congestionamento dos tribunais e da superlotação carcerária. Concluo minha fala para expressar minha grande satisfação com o resultado alcançado até o momento e minha grande expectativa e esperança em relação à nova fase dessa tão importante parceria entre CNJ, PNUD e NUDC. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Helena. Peço desculpas pela falha técnica anterior, mas já retomando. Gostaria então de passar a palavra à senhora Moema Freire para suas considerações. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o Dr. Luiz Lanfredi, coordenador do DMF-CNJ e grande parceiro nessa iniciativa. A senhora representante do escritório do NADC no Brasil, senhora Helena Abate, que também tanto colabora e nos apoia em todas as iniciativas aqui voltadas ao eixo 1 do programa, a professora Maíra Machado, consultora do projeto e que nos auxiliou nessa iniciativa da elaboração dos manuais de audiências de custódia. Gostaria de cumprimentar também o nosso mediador de hoje, o senhor Rafael Barreto, coordenador adjunto do eixo 1 do programa Justiça Presente. Senhoras e senhores, para o PNUD é um privilégio acompanhá-los durante essa manhã, inaugurando a sequência de eventos que teremos para a apresentação dos guias e manuais preparados no âmbito do projeto. A parceria firmada entre o PNUD e o CNJ desde 2018 para discutir desafios estruturais que caracterizam a privação de liberdade no país é um importante marco de reconhecimento que todas as pessoas merecem respeito quanto à sua dignidade e valor como seres humanos, independentemente de suas trajetórias de vida. As inovações trazidas no âmbito dessa parceria, que agora inaugurou uma nova fase na gestão do ministro Fux com o lançamento do programa Fazendo Justiça,
ressaltam a importância de um trabalho conjunto e interinstitucional na busca de soluções para o enfrentamento aos desafios das populações privadas de liberdade. As inovações e resultados dessa parceria já têm sido amplamente reconhecidas não só nacional como internacionalmente, gerando demandas de outros países, especialmente da América Latina, para o compartilhamento de metodologias e resultados. Nesse sentido, os produtos de conhecimento gerados pelo projeto, como os manuais e guias, são instrumentos importantíssimos não só para essa disseminação e fortalecimento da aplicação das metodologias nacionalmente, como também para essa cooperação horizontal do Brasil com outros países da região que também desejam fortalecer os seus sistemas de justiça. Desde a implementação das audiências de custódia em 2015, esse tema está cercado de complexidades. A qualificação dessa discussão e a oferta de instrumentos de apoio aos juízes e outros atores que atuam nesse processo colaboram justamente para fortalecer essa tomada de decisão sobre a privação de liberdade, privilegiando um enfoque de garantia de direitos humanos. Contribui ainda para a promoção de sociedades pacíficas e para o aperfeiçoamento das nossas instituições públicas. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer aqui a todas as instituições que participaram da elaboração dos produtos que compõem essa coleção e parabenizar pelo importante empenho de todos para o fortalecimento das audiências de custódia no país. Os manuais e guias vão contribuir para o fortalecimento da atuação dos atores do sistema de justiça, em seguir transformando as realidades das pessoas que entram em contato com o sistema penal. Gostaria aqui de registrar mais uma vez o sincero agradecimento ao CNJ por essa confiança e parceria, bem como ao NODC pela parceria, engajamento e mobilização técnica nessa jornada. Bom, não há como alcançar os compromissos firmados pelos Estados-membros das Nações Unidas na Agenda 2030, por exemplo, como a promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que caracteriza o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16, sem enfrentar os desafios existentes nos sistemas penal e socioeducativo, desde a porta de entrada até o final do processo de responsabilização e inclusão. Gostaria aqui de registrar o compromisso do PNUD em permanecer apoiando iniciativas prioritárias e urgentes ao desenvolvimento do país, como essa que nos une nessa manhã, por meio de ações conjuntas que venham a contribuir para a promoção dos direitos humanos. O compromisso com a justiça pressupõe estender direitos às populações vulneráveis em prol da construção de um sistema de justiça mais inclusivo e eficaz. Espero que os manuais lançados hoje, assim como a nossa série de manuais, possam colaborar com esse processo e gostaria de incentivar a todos que sigam apoiando essa iniciativa e seguindo juntos nessa trajetória pelo desenvolvimento e pela melhoria do nosso sistema penal no país. Muito obrigada. Muito obrigado, Moema. Sem mais delongas, então, é um grande prazer contarmos com a presença da professora Maíra Machado, que poderá, a partir dessa excelente contextualização feita pelos representantes das instituições promotoras da realização e da construção desses parâmetros, o CNJ, o NODC e o PNUD, gostaria de pedir, de passar a palavra à professora Maíra Machado, que apresentará os dois manuais objeto do lançamento do evento de hoje para suas considerações. Muito obrigado, professora Maíra. A senhora tem a palavra. Muito obrigada, Rafael. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria enorme para mim fazer parte deste evento e ter feito parte desse projeto bastante especial na minha vida. Gostaria de saudar aqui o Dr. Luiz Lanfred, razão pela qual estamos todas e todos aqui reunidos, Moema Freire, Helena Batti. Gostaria especialmente de saudar os 27 consultores e consultoras sem as quais esse manual não existiria, e aqui conosco também a Mariana Lacerda e o próprio Rafael Barreto, que atuaram na supervisão técnica e na montagem final, e desde o início, na verdade, deste manual. Bom, eu tenho só 30 minutos para apresentar quase 400 páginas de texto. Então, eu vou, numa primeira parte, indicar um pouco qual foi o objetivo da construção desse manual, né? Um manual muito particular, como eu vou expor aqui rapidamente.
Em seguida, com o auxílio do Rafael Barreto, nós vamos percorrer os fluxogramas que foram montados para esmiuçar e apresentar graficamente as etapas, né, desse processo decisório, dessa tomada de decisão no âmbito das audiências de custódia. Eu pretendo fazer tudo isso em 30 minutos para que depois a gente possa conversar um pouco, esclarecer algumas questões que possam eventualmente surgir a partir da minha apresentação e da leitura dos manuais. Bom, eu acabei de dizer que esse é um manual diferente, e é um manual diferente porque é um manual que tenta observar, esmiuçar, esclarecer o processo decisório, né? A tomada de decisão. Normalmente, os manuais na área penal, como todas aqui sabem, se dirigem ou ao campo processual ou ao campo material, né? No campo do direito penal, mas não buscam acessar ou observar mais detidamente o que se passa dentro da cabeça, né? No campo mental daquela que tem que tomar uma decisão. Então, ao observar, né, e tentar fragmentar em diferentes etapas como é que a magistratura poderia tomar uma decisão diante de um auto de prisão em flagrante, diante da pessoa custodiada na audiência de custódia, o que eu busquei fazer aqui, né, o que buscamos fazer aqui no âmbito desse projeto, não foi nada próximo a criar uma estratégia para padronizar ou para automatizar as decisões judiciais. Muito pelo contrário. O objetivo aqui é trazer subsídios, elementos que possam favorecer a consistência decisória. E consistência com o quê, né? Consistência com os objetivos e os valores da Resolução 213, que o Dr. Luiz Lanfredi acaba de mencionar. E como é que foi possível fazer isso, né? Eu não sou magistrada, eu sou professora, tempo integral, dedicação exclusiva, eu só faço pesquisa. Nós podemos fazer isso justamente a partir dessa coleta que foi feita pelos consultores e pelas consultoras, de mais de 1.000 decisões que foram tomadas nos 4 cantos desse país, na circunstância da audiência de custódia. A partir desse material e também com o benefício de várias conversas que foi possível se estabelecer com magistrados e magistradas que atuam na audiência de custódia, com a expertise, né, dessa equipe extraordinária que foi formada, com a condução, né, do Dr. Luiz Lanfredi, eu me lancei então a tentar imaginar de que forma seria possível pensar esse processo decisório, pensar essa tomada de decisão sem utilizar o mecanismo que é muito comum na nossa cultura jurídica, né, que é pensar a substituição da prisão, que é a nossa ideia por excelência, né, no campo penal. A gente começa pensando em termos de prisão para substituí-la por outra coisa, né? Esse foi o modelo que nós adotamos diante das alternativas penais, né? Então, os crimes continuam, a previsão, né, legal continua sendo da pena de prisão e, em determinadas circunstâncias, a nossa legislação passou a autorizar uma substituição, né? Esse modelo que funciona para o momento final da condenação, ele de certa forma ele foi, como eu poderia dizer, ele foi trazido, ele foi incorporado para o momento inicial da prisão provisória. Esse manual, via consistência decisória, ele tenta interromper esse modo de tomar a decisão, né? Então, se inicialmente poderia se pensar, diante da cena, né, da auto de prisão em flagrante, pessoa custodiada, é o caso de prisão, sim ou não? E se não for, vamos ver o que eu posso colocar no lugar. A proposta que eu estou trazendo aqui, que estamos trazendo aqui, é que esta pergunta sobre a prisão ou não, a prisão provisória ou não, ela vai ocorrer só na etapa 5. Antes disso, temos 4 outras etapas, 4 outros momentos de reflexão decisória que nos parecem fundamentais para que a gente possa passar a decidir de outro modo. Bom, com essa modelagem, o que a gente buscou favorecer aqui muito fortemente é a independência judicial. Esse manual, como eu disse, é para a magistratura, né? Não é contra a magistratura. O objetivo aqui, como o Dr. Lanfredi ressaltou, é qualificar e fortalecer o Poder Judiciário. De certa forma, para que a gente possa fazer isso num Estado democrático de direito, que vive com as regras da separação de poderes, fortalecer o Poder Judiciário significa, de certa forma, garantir que a atuação judicial irá se diferenciar da atuação dos demais atores. Então, o objetivo é que essa tomada de decisão, né, na forma como nós organizamos aqui, ela possa não chancelar a atuação da polícia que antecedeu, mas justamente enfrentar, qualificar, controlar
modificar, mesmo em relação ao Ministério Público. Enfim, o objetivo geral é que a gente possa, por intermédio desta produção, né, que é lançada nesta ocasião, e com a incorporação, né, com o uso dessa possibilidade de processo decisório nas audiências de custódia, que a magistratura possa tomar esse papel, né, e assumir esse papel bastante fundamental, na minha opinião, de se responsabilizar globalmente pelas decisões que são tomadas no âmbito do sistema de justiça, né? Para além da decisão individual que cada magistrada, que cada magistrado toma, há uma responsabilidade, precisa haver, né, uma responsabilidade global pelas decisões que são tomadas. O problema do estado de coisas inconstitucional, que o Dr. Lanfredi acabou de mencionar, ele exige, entre outras coisas, essa responsabilidade global pelas decisões que são tomadas pelo Poder Judiciário. Então, é um pouco com esse objetivo, com esse norte, que esse manual foi elaborado. Então, eu vou pedir agora para o Rafael, por favor, Rafael, iniciar a projeção do fluxograma. Esse fluxograma ele está nas últimas páginas, tanto do manual 1 quanto do manual 2. Enquanto ele faz isso, eu faço uma pequena explicitação sobre esses dois manuais. Um primeiro manual, ele está pensado, esse dos parâmetros gerais, que o Rafael acaba de projetar, ele está pensado justamente para esmiuçar todas as etapas, essas 5 etapas do processo decisório, valendo, portanto, para todo tipo de crime, né? De certa forma, é possível dizer que o manual ele foi pensado, ele foi estruturado a partir dos 3 grandes crimes que formam, né, a clientela privilegiada do nosso sistema prisional. Então, furto, no entanto, né, mas roubo e tráfico de drogas. Mas, à medida que nós fomos, enfim, caminhando nessa pesquisa e na coleta que foi feita pelas consultoras e pelos consultores, foi possível imaginar e projetar uma sequência decisória, né, um processo decisório válido não só para esses crimes em especial, ainda que haja especificidades, mas para o conjunto de crimes que possam ser levados a uma audiência de custódia. Então, o Manual 1 ele tem esse objetivo, né? E ele é tão extenso porque ele detalha cada uma das etapas e vai preenchendo esses momentos, né, as etapas e os seus subitens, né, cada um dos degraus que compõem esse percurso, com diversos trechos de decisões que foram concretamente tomadas no nosso país nos últimos anos, a partir da coleta que foi feita para a preparação desse manual. Então, é um manual que se apoia, sobretudo, em decisões que já foram tomadas pela magistratura, em saídas, né, que já foram pensadas pela própria magistratura nas audiências de custódia nos últimos anos. Então, esse é o Manual 1. E no Manual 2, o que nós imaginamos que poderia ser bastante útil, proveitoso, né, para quem está no front, tá, para quem está tendo que tomar essas decisões, é observar também, em maior grau de detalhe, as especificidades dessas 3 figuras típicas, né? Então, o crime de furto, o crime de roubo e o crime de tráfico. E, em segundo lugar, observar com um grau de detalhe e, sobretudo, estabelecendo todas as conexões possíveis entre esse nosso manual e os demais manuais que estão sendo lançados também nessa semana pelo CNJ e que tentam observar de uma maneira muito, muito sensível, muito, muito atenta, né, às diferentes pessoas que são levadas às audiências de custódia. Então, há perfis biográficos muito distintos e que a nossa legislação já nos permitiu e já, de certa forma, já nos convoca a observar em detalhe, né? O caso das mulheres, o caso das mulheres grávidas, os imigrantes, enfim, há uma série de perfis que a legislação internacional e a legislação nacional já, de certa forma, estão nos convocando a magistratura, convocando a todos nós a olhar com um olhar especial, né? Há normas específicas que exigem um tratamento diferenciado por parte da magistratura em relação a essas pessoas. Então, esse é o Manual 2, ele tem muitos detalhes, né, sobre as figuras típicas, sobre as interpretações dogmáticas desses crimes, caso o magistrado ou a magistrada tenha interesse em entrar nesse processo decisório também em função da especificidade de cada uma dessas figuras típicas ou
em função das especificidades desses perfis específicos que nós elencamos como de especial atenção. Então, de certa forma, são 2 manuais que fornecem diferentes portas de entrada, né, à magistratura que está disposta, né, enfim, rever e oxigenar, de certa forma, o modo como estão sendo tomadas as decisões no âmbito da audiência de custódia. Dá para entrar pela parametrização geral, em cada uma das etapas, e dá para entrar... Só um minutinho. Puxa vida, não contávamos com isso, né? E dá para entrar, enfim, pelos parâmetros gerais, que vale para todos os crimes e apresenta cada uma das etapas, e dá para entrar pelo Manual 2, que busca justamente, via tráfico de drogas, furto ou roubo, percorrer de novo as 5 etapas, mas diante das especificidades de cada uma dessas figuras típicas, e ainda uma terceira possibilidade, ao final desse Manual 2, essa entrada por intermédio das especificidades das figuras, dos perfis biográficos que nós separamos. Vamos, Rafael, para o fluxograma? Rapidamente, eu só tenho agora 15 minutos, me estendi no inicial. Bom, estou chegando aqui também, eu vou usar uma tela maior ao lado, por isso aqui. Bom, então, o fluxograma está na página 172 e seguintes desse primeiro manual. Na barra da esquerda, nós temos a sequência das 5 etapas, justamente para que, no decorrer do manuseio, né, desse fluxograma e do próprio manual, a gente nunca perca de vista em que momento desse processo decisório nós estamos, né? E, justamente, a ideia foi que cada uma das etapas, por um intermédio de perguntas e respostas à magistratura, né, aos magistrados e às magistradas que estiverem utilizando esse manual para recompor o processo decisório, a tomada de decisão no âmbito da audiência de custódia, possa se lembrar que a cada uma das etapas, né, para chegar numa etapa subsequente, eu preciso ter vencido, né, as questões e resolvido as questões que foram, de certa forma, colocadas nas etapas anteriores. Bom, etapa 0, ela nem sequer é a etapa 1, porque justamente nós pensamos num momento inicial em que o magistrado, a magistrada está diante da possibilidade de sanar irregularidades, né? E a etapa 1, ela teria mais essa dimensão judicializada de observar as próprias ilegalidades, né, que poderiam estar presentes nesse auto de prisão em flagrante ou na forma como a abordagem policial foi realizada. Então, nessa etapa 0, o período que compreende desde a abordagem policial até a condução da pessoa custodiada à unidade judiciária responsável pelas audiências de custódia, passando pelos trâmites da delegacia de polícia, devendo ocorrer de acordo com os parâmetros constitucionais e normativos vigentes. E aqui separamos 5 pontos que nos pareceram especialmente importantes. Primeiro deles, a comunicação imediata da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada e às autoridades responsáveis. Segunda bolinha verde, obrigada, Rafael. Segunda bolinha verde, realização de interrogatório e escuta da pessoa custodiada, sendo assegurado o direito ao silêncio, a receber atendimento médico e a presença de um advogado ou advogada. Terceiro ponto, entrega de nota de culpa com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas dentro do mesmo prazo de 24 horas. Em quarto lugar, realização de exame de corpo de delito cautelar sem a presença de policiais. E, em quinto lugar, pessoa migrante, indígena ou com deficiência auditiva, comunicação à autoridade consular ou diplomática e garantia de intérprete. Bom, essa a lógica geral da etapa 0, voltada a sanar as irregularidades. E em cada uma das etapas, no fluxograma, nós acrescentamos também esses elementos de referência, que é justamente o que facilita o acesso, né, um atalho para legislação, outros parâmetros e outros documentos do próprio CNJ que possam ser relevantes para a tomada de decisão e para a compreensão da melhor forma de atuar diante de determinados perfis. Bom, na etapa 1, nós nos dedicamos justamente a verificar a legalidade e a regularidade do flagrante. Então, nesta etapa, o nosso primeiro objetivo
será? Primeiro, observar que o que foi feito na etapa zero, né, que a etapa zero já foi solucionada, ou seja, as irregularidades que nós apontamos há pouco, elas já estão sanadas, então já está o magistrado ou magistrada habilitado, né, apto a iniciar a verificação da legalidade daquele auto de prisão. Bom, aqui eu vou tratar sempre a autoridade judicial diante da situação, né? Situação eu faço referência aqui aos fatos e à pessoa custodiada. Então, o grande benefício da audiência de custódia para o nosso formato processual, para a atuação do sistema de justiça, é trazer essa possibilidade da autoridade judicial ter não só o auto de prisão em flagrante, que foi preparado pela autoridade policial, mas também a pessoa custodiada, né, que por intermédio de uma entrevista pode trazer ao conhecimento da autoridade judicial uma série de informações e perspectivas que não estavam presentes no auto de prisão em flagrante. Então, a autoridade judicial ela está diante do APF, do auto de prisão em flagrante, diante da entrevista com a pessoa custodiada e também das alegações do Ministério Público da Defesa. Ou seja, há algo que ocorre na audiência de custódia que em nada se parece com o que se passou na delegacia de polícia. E essa diferenciação, né, entre o que está lá e o que está aqui no campo judicial, que me parece assim, bastante fundamental de ser enfatizada. Bom, começamos aqui então na etapa 1 com um conjunto de perguntas que para serem respondidas binariamente, né, sim ou não, que buscam justamente observar se é caso de relaxar esse flagrante ou se passamos para a próxima etapa, que é a etapa que diz respeito à tipificação de conduta. Então, por intermédio das linhas pontilhadas, né, o objetivo desse fluxograma foi facilitar um pouco o encaminhamento das saídas possíveis, né, e, por conseguinte, o encaminhamento das etapas desse processo decisório. Então, a primeira pergunta é: a abordagem policial foi realizada corretamente? O que é realizar corretamente, né? 3 subperguntas. Sem indício de tortura ou maus tratos contra a pessoa? 2. Justificada com base em fatos concretos? 3. Sem invasão de domicílio? Segunda pergunta: a apresentação da pessoa custodiada ao juízo competente foi realizada em 24 horas? Em até 24 horas? Terceiro, houve flagrante mesmo? A exigência do flagrante é algo fundamental, né? É o elemento essencial desta etapa do processo decisório. Então, o que nos perguntarmos, né, se houve mesmo um flagrante? Em primeiro lugar, a pessoa custodiada, ela estava cometendo o crime quando foi abordada, que é a hipótese do inciso 1 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, a pessoa custodiada tinha acabado de cometer o crime quando foi abordada, a inciso 2. Terceiro, a pessoa custodiada foi perseguida logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração, inciso 3, e o inciso 4, a pessoa custodiada foi encontrada logo após com instrumentos, armas, objetos que façam presumir. Bom, essa vai ser a única situação em que eu vou ler um artigo de lei, porque esse ponto nos parece fundamental. Nós encontramos muito poucas situações em que houve um detalhamento, isso não só no nosso material, mas na doutrina jurídica como um todo, em que há um detalhamento sobre essas diferenças do ponto de vista fático, né? Então, os 2 primeiros incisos estão tratando de uma hipótese de cometeu ou acabou de cometer. Os incisos 3 e 4, eles estão trabalhando com presunções, né? E nesse ponto eu gostaria de fazer só uma pequena nota que não está diretamente no fluxograma, mas está lá na página 21 do manual, que foi o nosso esforço, né, no âmbito desse projeto, de traduzir um problema, bom, eu ia falar gravíssimo, mas vou dizer o mais grave, né, que vivemos no nosso país, e em especial no sistema de justiça criminal, que diz respeito ao perfilamento racial das abordagens policiais e a sobre-representação da população negra no nosso sistema prisional. Bom, vou dizer aqui de forma assim, bem contundente, está na mão do Poder Judiciário mudar essa história. E, bom, isso sendo dito assim de maneira bastante abstrata, nos coloca a magistratura a pergunta, bom, mas como, né? Então, o que nós buscamos fazer aqui foi tentar observar quais eram as pontes, as saídas dogmáticas, né? Porque a gente, no direito, a gente precisa trabalhar com as estruturas dogmáticas disponíveis, para que essa responsabilidade que a magistratura pode assumir
por interromper esse estado de coisas, encontre uma tradução no campo do direito. Então, o que nós propusemos aqui, para garantir esse papel ativo da magistratura para reverter esse quadro, é uma formulação bastante incisiva, mas que nos parece muito coerente e muito apoiada, né, no material que temos hoje disponível, nas inúmeras pesquisas que estão disponíveis sobre essa questão. Então, a nossa formulação é que em todas as situações em que há uma formulação por parte da autoridade que a abordagem policial, portanto flagrante, foi feita com base na atitude suspeita, ou apoiando-se nos incisos 3 e 4 que eu acabei de ler, faça uma menção direta a essa ideia de presunção de uma certa autoria, em se tratando de uma pessoa negra, estamos diante da necessidade do relaxamento. Qualquer coisa diferente disso permanecer a magistratura, de certa forma, chancelando, para dizer dessa forma, o perfilamento racial que vem bastante denunciado, está bastante claro, né, na atuação do sistema de justiça criminal brasileiro. Bom, então, essa etapa 1, em que estamos olhando, sobretudo, a legalidade, a regularidade do flagrante, com esses elementos específicos que eu disse aqui. Então, respondendo a essas perguntas de maneira negativa, ou seja, está tudo certo com o auto de prisão em flagrante, passamos à etapa 2, havendo algum problema, é caso de relaxamento do flagrante. Etapa 2. Etapa 2 diz respeito a uma etapa que vimos muito pouco, que é muito incomum que seja tomada como uma etapa, né, do processo decisório no processo decisório nas audiências de custódia, que diz respeito justamente à possibilidade ou à exigência que é possível observar de que a magistratura reveja a tipificação que foi feita no auto de prisão em flagrante. E ela faz isso, ela precisa fazer isso, a magistratura, não por algum tipo de desconfiança em relação ao que foi feito pela autoridade policial. Não é disso que se trata. A autoridade policial fez ali o que acreditava diante das informações que tinha e do equipamento jurídico, processual e dogmático que tinha em mente. O magistrado ou a magistrada na audiência de custódia, ele está diante de um outro material, de um outro conjunto de subsídios, diferente daquele da autoridade policial, e isso tudo justamente por ser uma decisão judicial, precisa ser incorporado a esse momento em que a gente vai, na etapa 2, tipificar a conduta com base no APF e na entrevista para manter ou alterar a tipificação que foi realizada no auto de prisão em flagrante e, se for o caso, reconhecer a atipicidade material ou a excludente de licitude daquela conduta. Ou seja, vejam a diferença, né, entre aquilo que é feito no auto de prisão em flagrante e o nível de exigência que a gente precisa esperar, né, projetar para uma decisão judicial. Bom, o requisito para a entrada na etapa 2, então, é a regularidade e a legalidade do auto de prisão em flagrante. E aí observamos ali, então, na bola azul do centro, a autoridade judicial considera correta a tipificação realizada pela autoridade policial no APF? Não, então é uma autoridade judicial, vamos alterar essa tipificação. Se ela considera que está tudo certo, segue com aquela tipificação que foi feita pela autoridade policial, considerando que, pelo fato de seguir com aquela, o magistrado está plenamente de acordo com essa adequação típica inicial que foi feita aos fatos. Bom, aqui o manual 1 detalha, eu não vou fazer isso aqui em especial, vou fazer de maneira mais genérica, em quais circunstâncias é possível, encontramos nas nossas próprias decisões, reconhecer situações de atipicidade material. O boxe cinza abaixo menciona o manual 2 diretamente, em relação aos casos de furto, em relação aos casos de roubo, em relação ao tráfico de drogas, e o mesmo em caso das excludentes de licitude. Então, diante, ao menos, desses 3 crimes que foram esmiuçados no detalhe, ali no manual 2 nós temos um rol de possibilidades de aplicação desses institutos já no âmbito da audiência de custódia, podendo gerar ou
relaxamento direto do flagrante em caso de atipicidade material ou, em caso de excludente de ilicitude, a liberdade provisória sem medida cautelar. Vou dar só o exemplo do tráfico de drogas, só para marcar a relevância, né, de observarmos ou de tomarmos um tempo, né, na etapa 2, porque no modelo anterior é possível que a etapa 2 sequer existisse, né, porque de certa forma era possível assumir a tipificação que foi feita pela autoridade policial e já passar às etapas seguintes. Bom, o ponto da relevância, né, da legalidade, de observar a tipicidade nesse momento. Nós temos no nosso ordenamento jurídico em diversas situações uma diferença do ponto de vista da pena a ser aplicada e do próprio arranjo processual. Ele pode ser muito diverso, enfim, apontar para caminhos muito diferentes, a depender da adequação típica. Então, pensemos aqui as diferenças entre o tráfico de drogas, artigo 33, caput, e a aplicação do parágrafo 4º, que, ao permitir uma redução de pena, ao não ser tratado como hediondo, permite uma série de modificações no modo como esse instituto, ou esse caso concreto, seria aplicado. O mesmo diante de situações em que um crime de roubo poderia ser desclassificado para um crime de furto e assim por diante. Então, esse é o que dá bastante ênfase nesse ponto, porque ele me parece em primeiro lugar, né, uma exigência, né, uma decisão judicial a partir de um auto de prisão em flagrante que é coletado de uma maneira diferente, produzido de uma maneira diferente daquilo que faz a magistratura, algo que me parece fundamental e que só um magistrado ou uma magistrada pode fazer, né? Que é recorrer a todo o campo do direito, né? A jurisprudência que está disponível, as construções dogmáticas que estão aí disponíveis para desclassificar condutas, para reconhecer uma causa de diminuição de pena, como no caso do tráfico privilegiado, já nesse momento. Passemos então à etapa 3, Rafael, por favor. Etapa 3. Legalidade e regularidade do APF. Então, eu vou sempre retomar as etapas seguintes, esse é algo fundamental no modo como nós construímos esse fluxograma. Então, o APF é regular, a legalidade, a regularidade do APF, a tipificação da conduta foi definida judicialmente, não foi definida pelo delegado de polícia. E 3, existência de um requerimento para imposição de alguma medida cautelar. Bom, quadro azul, por favor. Aqui a pergunta que se coloca é: há necessidade de aplicação de uma medida cautelar? Se a gente não está no paradigma da substituição, que eu falei no início, a gente precisa, antes de mais nada, se perguntar se precisa de uma medida cautelar. Ela não é uma decorrência do fato da pessoa ter sido levada mediante uma prisão em flagrante diante da autoridade judicial. Não, há algo que precisa ser explicitado, né, pela autoridade judicial, sobre a necessidade daquela prisão cautelar. Então, nesse nosso manual, nós nos concentramos em 2 pontos sobre essa necessidade da aplicação da cautelar. Em primeiro lugar, há elementos concretos que indiquem que a pessoa custodiada irá frustrar a aplicação da lei penal. Em segundo lugar, há elementos concretos que indiquem que a pessoa custodiada irá impedir ou irá comprometer a investigação ou instrução criminal. É por essas razões que aqui, em todos os lugares do mundo onde, né, as convenções internacionais de proteção dos direitos humanos estão vigentes, a cautelariedade da prisão está justamente ligada a esses aspectos, à proteção do processo e da instrução criminal. Então, diante de respostas negativas para essas perguntas, liberdade provisória sem medida cautelar. Se, bom, há elementos concretos indicando que o processo está em risco, que a aplicação da lei penal está em risco, passamos para a etapa seguinte, que é a etapa 4. Bom, na etapa 4, não vou repetir as etapas anteriores, aqui em virtude do tempo, a etapa 4 é complexa. E a etapa 4, ela é dividida em 2 partes, né? Em primeiro lugar, estamos diante da necessidade de decidir sobre a adequação da medida cautelar a partir dos 3 critérios que estão dispostos ali no artigo 282, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, a gente começa a pensar na necessidade da cautelar em função dos critérios para decidir
que medida pode ser adequada para esse caso concreto? Veja, o nosso drive, né, o que está no nosso horizonte maior é a consistência daquela decisão, né, desta decisão. Então, o que estamos buscando aqui é estabelecer, a partir do Código de Processo, especialmente do artigo 282, quais são os critérios que precisam estar na mesa daquela que está tomando a decisão nesse momento. Critério 1, condições pessoais da pessoa indiciada ou acusada. Em relação a esse aspecto, o quadrinho de baixo, Rafael, por favor. Isso. Analisar restritivamente o contato anterior com o sistema de justiça. E 2, considerar as especificidades dos contextos de vida em relação à adequabilidade da medida a ser aplicada, que é o material que, como eu indiquei há pouco, estamos detalhando, né, no manual 2. Bom, em relação a esse ponto, essa primeira condição, né, condições pessoais da pessoa indiciada ou acusada, há uma série de elementos que precisam ser levados em conta aqui. Quando nós chamamos atenção para essa análise restritiva, é para, em relação à biografia, né, de passagem pelo sistema de justiça, é justamente para tentar interromper, né, ou bloquear um automatismo que pode estar presente em relação às pessoas que já tiveram passagem pelo sistema de justiça criminal. Isso não pode ser uma passagem imediata para, bom, se já passou, é porque para lá precisa voltar, né? Pelo contrário, então, observar de maneira restritiva, nós fazemos com vários detalhes as situações de primariedade, considerações de reincidência, então, remeto a todos aqueles e aquelas que estão interessados nesse ponto, as especificidades que nós estamos trazendo no manual. Mas o ponto que me parece mais relevante é, esta biografia não pode servir para agravar a leitura que a autoridade judicial está fazendo daquela pessoa que está ali sentada. Pelo contrário, né? Essa biografia tem que nos ajudar, essa biografia de passagens pelo sistema de justiça, ela tem que nos ajudar a observar o nível de vulnerabilidade que aquela pessoa pode estar situada. Os outros 2 critérios para essa parte 1 são a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, tal como estão ali no artigo 282. E aqui destacamos em especial a impossibilidade de argumentação com base na gravidade abstrata do delito. 2, critérios avaliados a partir dos potenciais riscos para o processo e não para sustentar um juízo de reprovabilidade. 3, o princípio da homogeneidade. Vou me ater um momentinho nesse critério 2. A autoridade judicial não pode perder de vista que a reprovabilidade, o juízo de reprovabilidade e a afirmação por parte do Poder Judiciário de que aquele crime ocorreu, de que aquela pessoa é o seu autor e que ela precisa ser punida pela prática daquele crime, responsabilizada pela prática daquele crime, ela vai ocorrer no momento próprio, ao final da instrução criminal, no momento da sentença. Ou seja, limpar um pouco aqui essa parte do manual, essa parte da etapa 4, ela tem um pouco esse objetivo de lembrar, né, que a gente não pode perder de vista de que há uma instrução para tomar essa decisão sobre aquela conduta. Né? Aqui nós estamos com base nesses elementos, é claro, porque a decisão judicial, a tomada de decisão sobre as medidas cautelares, a liberdade ou o relaxamento do flagrante, ela se dá em função do crime supostamente cometido e da pessoa, mas há uma tarefa que ainda está por vir e que diz respeito à reprovabilidade. O item 3, em relação à homogeneidade, aqui é algo que nos parece também fundamental, que possa estar no campo de visão da magistratura, quais seriam as implicações, qual seria o resultado desse procedimento, caso a pessoa venha a ser condenada. Então, a ideia de homogeneidade é a autoridade judicial tenha esta potencial decisão em vista para avaliar se a decisão que está sendo tomada aqui não vai ser ainda mais grave do que a decisão em caso de condenação. E sequer temos a instrução criminal, ou seja, de maneira nenhuma poderíamos, nesse momento ainda tão frágil, né, do ponto de vista instrutório, do ponto de vista probatório, um momento bastante frágil, tomar uma decisão mais grave do que a decisão que seria tomada após um decreto condenatório. Bom, então, nesse final da etapa 4, se estamos diante desta necessidade, né, em virtude, necessidade de aplicar uma medida cautelar,
em virtude das condições pessoais, da gravidade do crime, das circunstâncias do fato, se não estamos diante dos perfis que estão abarcados pelo artigo 318, se não estamos diante de pessoas primárias e pessoas que não tiveram contato com o sistema prisional ainda, liberdade provisória sem medida cautelar, se não, passamos para a etapa 2, para a parte 2 da etapa 4. Bom, aqui estamos partindo, portanto, do princípio de que a parte 1, né, da etapa 4 foi vencida e que precisamos aplicar uma medida cautelar para proteger o processo, para proteger a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Bom, e saber disso ainda não é suficiente, nós ainda temos toda uma etapa para pensar, para refletir sobre qual é a medida. Bom, sim, preciso de uma cautelar para a proteção do processo, para a garantia da aplicação da lei penal, mas qual será esta medida? E como é que se decide essa medida? A gente decide a medida se o objetivo é que ela seja cumprida, se o objetivo é tomar a decisão mais contundente, mais correta naquele âmbito, nós vamos precisar levar em conta a própria pessoa custodiada. É claro, o objetivo é que a medida cautelar seja cumprida, não que ela não seja cumprida, certo? Então, isso, de certa forma, convida a magistratura a levar em conta muito detidamente as circunstâncias de vida da pessoa que está recebendo a medida cautelar não prisional. Bom, então aqui na parte 2, nos toca escolher as medidas compatíveis com as funções que se quer alcançar, pautando isso pelo princípio da proporcionalidade. Em primeiro lugar, adequação, medida apta aos seus meios e aos seus fins. 2, necessidade, a medida não deve exceder o imprescindível para obter o resultado esperado. E, elemento 3, proporcionalidade em sentido estrito, sopesar os direitos fundamentais impactados. Bom, então, nessa parte 2 da etapa 4, o que nós buscamos fazer foi elencar, a partir do rol de medidas cautelares não prisionais previstas, né, no Código de Processo Penal, em qual ordem, né, poderia o magistrado ou a magistrada avaliar qual seria a medida. Eu estou usando aqui o singular por uma razão muito importante. Foi possível observar a utilização de uma pluralidade de medidas cautelares nesse momento. 2, 3, 4. Algumas delas, do ponto de vista muito concreto de quem está recebendo, né, aquela medida cautelar, incompatíveis entre si, né? Então, o objetivo aqui é que a gente possa dar uma dignidade para as medidas cautelares, porque elas têm, do ponto de vista de quem as recebe, elas são onerosas. Elas não são algo que se possa percorrer a vida sem né, sem ônus. Pelo contrário. Então, ao percorrer, né, ao apresentar diferentes fases para a observação de cada uma dessas cautelares, nós buscamos justamente isso, que a magistratura, que a autoridade judicial, diante desta etapa do processo decisório, pudesse justamente observar, bom, diante da necessidade de proteção do processo, garantia da aplicação da lei penal, diante dessas circunstâncias, né, pessoais que eu tenho aqui diante dos olhos, será que o comparecimento periódico e juízo, que é a nossa primeira, será que ele não seria suficiente aqui para esse caso? Será que ele não poderia ser capaz de vincular essa pessoa ao processo judicial e com isso, né, satisfazer aquilo que eu, na etapa anterior, julguei que seria necessário? Então, é um pouco, o manual detalha, né, nessa parte 2 da etapa 4, o que pode ser levado em consideração, e nós aproveitamos para preencher cada uma dessas fases, né, que corresponde às medidas cautelares que nos pareceram mais úteis, né, e que ocorrem com mais frequência nas audiências de custódia no nosso país, o que a autoridade judicial poderia levar em conta, né, ajudando, inclusive contribuindo, trazendo subsídios para levar em consideração o que ocorre efetivamente na vida da pessoa
custodiada ao receber uma medida cautelar, como cada uma dessas que nós expusemos aqui. Então, não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas só vou fazer a indicação da ordem geral, que foi proposta no manual. Fase 1, comparecimento periódico em juízo. Na fase 2, considerar proibição de contato com pessoa determinada ou proibição de acesso a lugares, que só faz sentido se estivermos diante de um caso concreto em que é necessário proteger alguém ou resguardar algum tipo de lugar para proteger a investigação ou a instrução. Na fase 3, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Aqui, se houver fatos concretos e recentes que indiquem a possibilidade de fuga ou de se ausentar da comarca, evadindo-se do processo. Fase 4, fiança. Fase 5, só se todas as anteriores, não, do ponto de vista da autoridade judicial, não forem suficientes para garantir o processo e a instrução, é que podemos falar na monitoração eletrônica, que é reconhecidamente a cautelar mais gravosa e com maior ônus para a pessoa custodiosa, e só é aplicável se todas as demais forem consideradas inadequadas. Percorrendo essas 5 fases, se nenhuma delas foi considerada como adequada, suficiente para proteção do processo, garantir a lei penal, passamos então para a etapa 5. Então, é apenas neste momento, e já tendo percorrido todas as etapas anteriores, em que vamos avaliar se estão ou não presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Se eles não estiverem presentes, retomamos a etapa 4, não tem problema nenhum. Né? Porque até agora a gente não parou para ver se cabe a prisão preventiva, vejam. É realmente uma mudança no processo decisório. Bom, não cabe a prisão preventiva? Bom, então há alguma coisa a ser feita. Sem a prisão preventiva, retomamos a etapa 4. Aqui indicamos, sim, há a hipótese para preventiva, mas também estamos diante de situação que está prevista no 318, no 318A, que autoriza a retirada, né, a não utilização da prisão preventiva em prol da prisão domiciliar. Então, os casos que nós detalhamos no Manual 2, na segunda parte. Gravidez e maternidade, pais e demais responsáveis por dependentes, pessoas com doenças graves e outras condições de saúde. Mas para esse momento final, vou pedir para o Rafael subir para o lembrete, que está ali em cinza, por favor, que é o ponto que nos parece também imprescindível, né, para que as decisões no âmbito da audiência de custódia possam ter esta força, né, esta consistência e que possam, de fato, contribuir para alterar o estado de coisas inconstitucional em que vivemos. Os lembretes são necessidade de estar amparada por finalidade cautelar. Então, mesmo a prisão preventiva, ela precisa estar amparada por uma necessidade cautelar, porque é para isso que serve, né? A prisão como pena, ela não saiu da mesa ainda, né? A pessoa pode ser condenada e pode precisar cumprir uma pena de prisão. Não estamos tirando a possibilidade de prender essa pessoa do processo decisório. Não, ela só está sendo deslocada para o momento da condenação. Então, aqui, proteção do processo, garantia da aplicação da lei penal. Bom, aqui a gente, a partir do próprio material que foi coletado, das decisões que foram apresentadas e que foram coletadas no decorrer dessa pesquisa, foi possível observar uma série de formas de utilização, né, de justificativas, de fundamentos para aplicar a prisão preventiva, que nós no manual tomamos o cuidado de apresentá-las de maneira sistemática, sobretudo para mostrar a insuficiência de determinadas formas de justificação diante dos parâmetros do Estado Democrático de Direito, diante da Constituição Federal e, sobretudo, como diz todo o nosso manual, diante dos objetivos e dos valores da Resolução 213. Então, aqui, indicamos de maneira bastante específica quais são os argumentos, quais são as justificativas que não podem ser utilizadas diante desse contexto em que vivemos. Não sendo cabível a prisão como resposta à gravidade do delito, tal a instrução judicial, a instrução criminal e a sentença condenatória para fazer isso. Como forma de evitar a reiteração delitiva, como forma de segregar os indivíduos contrários à ordem e propensos ao crime,
como uma medida de segurança pública, como um mecanismo de restabelecimento da credibilidade das instituições e como resposta ao clamor público. Essas foram os 6 elementos, né, que apareceram com alguma frequência no material que a gente analisou, que nós analisamos, que também aparece nas decisões judiciais, na doutrina jurídica, na jurisprudência, mas que nós apresentamos no manual, o que eu considero ser razões muito concretas e objetivas para que elas não sejam utilizadas como fundamentação, né? Bom, e para terminar, na verdade, meu tempo já estourou, eu queria só fazer uma notinha sobre esta menção à medida de segurança pública, porque me parece, para encerrar, né, essa apresentação sobre o manual e o modo como nós estamos propondo, né, por intermédio desse projeto, essa nova forma de tomar a decisão no campo da audiência de custódia. De novo, não é retirar a magistratura e a autoridade judicial do campo da segurança pública, não é retirar o seu papel fundamental na atuação diante dos problemas, os mais graves, né, que são levados todos os dias ao Poder Judiciário, mas é fazer com que esta posição da magistratura, do Poder Judiciário, no campo da segurança pública, possa se dar de outra forma, em que a superpopulação prisional, as terríveis condições de vida em prisão, possam também fazer parte, também estar na mesa decisória, né, do Poder Judiciário, porque, de certa forma, cabe ao Judiciário igualmente tentar frear o estado de coisas inconstitucional. Bom, muitíssimo obrigada, Rafael. Peço desculpas, eu falei que fazia em 40 minutos e não fui capaz. Que nada, professora Maíra. Foi uma excelente apresentação, agradecemos encarecidamente o processo, né, a explicação do processo da construção desses parâmetros e dessas diferentes etapas construídas como diretrizes possíveis para a qualificação do processo decisório na audiência de custódia. É um grande prazer ter contado com todos os ouvintes, espectadores pelo canal do YouTube do Conselho Nacional de Justiça. Em algum momento chegamos a mais de 170 pessoas assistindo. Sem mais delongas também, em razão do tempo acordado, passo a palavra ao Dr. Luiz Lanfred para suas considerações e, na sequência, encaminharmos ao encerramento. Dr. Lanfred. Obrigado, Rafael. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a professora Maíra Machado. Maíra, teu poder de síntese para 400 páginas de manual é algo invejável e dificilmente seria executado com tanto brilhantismo e tanta maestria por qualquer outro aqui desta mesa, desta sala. É importante que tenhamos todos aí a percepção de que este é um evento de lançamento do manual, né? Então, aqui não foi e não será a pretensão do esgotamento do manual, e tampouco do seu estudo mais aprofundado, que é algo que está no radar do Conselho Nacional de Justiça e será realizado no âmbito do que nós denominamos de altos estudos em audiências de custódia, onde nós estaremos, então, replicando, aí sim, né, atividades específicas para um melhor conhecimento e uma melhor análise, né, de todos os manuais, a começar por esse manual, que na verdade são dois, né, e nós percebemos a necessidade de dividirmos em dois manuais a parametrização, justamente pelas peculiaridades aí de algumas situações específicas, não só sobre o perfil dos autuados em flagrante, como também das próprias infrações mais corriqueiras com as quais eles se entretinham. De modo que a finalidade hoje foi uma provocação, Maíra, foi aguçar conhecimento, né, e a vontade de saber mais sobre este manual, e eu creio que a sua apresentação ela nos trouxe, nos proporcionou esse objetivo, né? Eu gostaria aqui, mais uma vez, de enaltecer o trabalho de campo realizado pelos nossos 27 consultores que estão distribuídos por todo o território, sem os quais, né, e os insumos a partir dos quais a professora Maíra trabalhou para chegar a esse manual,
não teriam tido sucesso na sua coleta e principalmente o trabalho dedicado de cada um dos consultores para que as audiências de custódia em cada canto do país pudessem se aprimorar, pudessem se aperfeiçoar. Eu queria também destacar aqui, né, o trabalho denodado, né, do NLDC na pessoa da Marina, na pessoa do Nível Nascimento, né, que realmente realizaram um trabalho extraordinário de articulação, né, liderados aí pela querida Helena Abate, né, nos permitindo, portanto, tratar da audiência de custódia com a seriedade com o que ela representa hoje para o país e principalmente, como eu volto a dizer, como esse instrumento estratégico de enfrentamento do Estado constitucional de coisas assentado pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, a parceria extraordinária do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aqui representado pela Moema, o trabalho incansável do Rafael, o trabalho incansável de todos aqueles que se dedicam, né, à coordenação do evento, aqui em nome de quem eu gostaria também de trazer a menção à coordenação geral da Valdirene e do Thales, em nome de quem eu aproveito para cumprimentar a todos os que, né, contribuíram para esse evento, mas principalmente para esses insumos de conhecimento que eu acredito, Maíra, preenchem uma lacuna, né, até então existente e que nos permitem pensar e ambicionar muito mais em audiência de custódia, né, pelo salto de qualidade que vai nos proporcionar para uma atuação convergente com os princípios constitucionais, mas principalmente com os estándares internacionais. Eu fico muito orgulhoso, né, de caminharmos até aqui, né, nesse programa de excelentes resultados, né, o Justiça Presente, que agora, fazendo justiça, torna-se ainda mais robusto e um programa efetivo para o aprimoramento da justiça no nosso país. E com essas palavras, então, e agradecendo a presença e o acompanhamento de todos, né, nós encerramos esse primeiro lançamento, né, pedindo ao Rafael aí que já fizesse um lembrete para a próxima edição, Rafael. Eu acho que se dará amanhã, né? Mas você, como mestre de cerimônias ad hoc para este evento, você vai poder nos participar melhor desses detalhes. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, os cumprimentos, Maíra, a esse trabalho irrepreensível que você realizou, né, e com o qual você contribui imensamente, né, para a qualificação da justiça no nosso país. Muito obrigado, doutor Lanfredi. Dando seguimento realmente ao processo de encerramento, gostaríamos de brevemente compartilhar a agenda, né, dos eventos que se iniciam no dia de hoje. São um calendário de lançamentos de produtos de conhecimentos produzidos no âmbito do eixo 1, do programa Fazendo Justiça, como um processo de continuidade do programa Justiça Presente. Então, muito brevemente, nós indicamos aqui na primeira semana desse processo de lançamento de vários desses parâmetros, manuais e guias. Então, tivemos no dia de hoje o lançamento dos manuais para tomada de decisão judicial na audiência de custódia. No dia de amanhã, às 10 da manhã, teremos o lançamento do manual sobre algemas e outros instrumentos de contenção em ambientes forenses, que traz orientações bastante práticas para a implementação da súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, para a magistratura e para os tribunais, e não irei detalhar todos os eventos subsequentes, mas teremos no dia 26 de outubro, também em relação à audiência de custódia, o lançamento do Manual de Proteção Social, também às 10 da manhã. Seguidos, então, de eventos do eixo 3, em relação aos escritórios sociais, às políticas em prisões e protocolos de atuação do Poder Judiciário. Também ainda no começo de novembro, na semana 3,
a publicação e o lançamento de uma publicação sobre estigmas de pessoas egressas e seus familiares. E no dia 10 de novembro, mais um lançamento relacionado à audiência de custódia do Manual de Prevenção e Combate à Tortura, também às 10 da manhã, no mesmo canal do YouTube do Conselho Nacional de Justiça, por onde é transmitido este evento no dia de hoje. Teremos também, no dia 10 de novembro, no período da tarde, às 14 horas, o lançamento dos manuais informativos e guias das políticas relativas às alternativas penais, à monitoração eletrônica e também à atenção a pessoas egressas. E, por fim, no dia 24 de novembro, o lançamento de diagnóstico sobre as varas especializadas em alternativas penais no Brasil. Esse é um breve panorama dos lançamentos que serão realizados até o final deste ano. Convidamos a todos e todas a participar, sempre por meio do canal do YouTube do CNJ, nos horários indicados. Agradecemos a todos por estarem presentes, por terem assistido e participado desse momento. Esperamos contar com vocês nas próximas edições destes eventos de lançamento. Então, até mais e bom dia para todos.